Estamos começando mais um Giverscast, diretamente aqui da RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produtora de vídeo e um estúdio fantástico de podcast para você vir gravar os seus conteúdos, para você vir gravar um podcast seu, ou talvez até para você vir aqui como meu convidado e fazer parte dessa bancada comigo, a gente contar a sua história, quem sabe, né? Eu queria deixar um recado aqui para todas as empresas de pequeno, médio e grande porte. Nós estamos com uma oportunidade incrível em ações televisivas para 2025. A RP Comunicação também vende espaços televisivos e eu queria mostrar para você algumas oportunidades. Se você conhece alguém que queira anunciar nas emissoras locais, nos contate, porque realmente nós temos uma oportunidade para este ano de 2025 imperdível, viu? Não perca essa oportunidade, divulga a sua empresa e crie uma marca forte, com vendas e com resultados aí para a sua empresa. Falando em resultado, gente, falando em resultado financeiro, hoje nós estamos com um convidado aqui que vai ensinar você, que vai te mostrar o porquê você deve olhar com uma visão estratégica para o seu negócio, justamente para a área financeira. Onde que são os seus gargalos? Onde é que está o seu ponto de equilíbrio? O quanto que você precisa vender para ter lucro de verdade? Você consegue fazer essas contas aí no seu dia a dia? Será? Eu estou pensando que não, viu? Você quer prosperar aí dentro da sua empresa, olhando, planejando a longo, pequeno, a curto, médio e longo prazo aí, quanto você quer crescer financeiramente? Hoje nós estamos aqui com um profissional fantástico da área, que tem uma empresa que está bombando dentro desse segmento. Mas antes de eu apresentar ele, eu quero que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e já distribui, já compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, viu? Lá no Instagram a gente tem também um perfil @GiversCast, cheio de recorte bacana, para você conhecer um pouquinho mais dos empresários e das histórias de sucesso que já passaram por aqui. Sem mais delongas, então, vamos apresentar o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje, que é o Luiz Paulo, da Hayek Assessoria Financeira. Seja muito bem-vindo, Luiz. Né? Tá aqui nesse nosso podcast aqui hoje, falando um pouquinho de como as pessoas vão organizar a vida financeira delas, né? Legal, Cris. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu gosto muito desse assunto. Sempre que eu posso falar desse assunto, de esclarecer os empresários, que esse é um assunto muito importante, que as pessoas têm muita dúvida. Assim, eu acho que é legal nós começarmos falando sobre a importância disso, o porquê que é interessante a pessoa focar na gestão financeira, qual que é a importância da gestão financeira para a empresa. Eu gosto de citar dois nomes famosos aí no mundo das finanças para introduzir esse assunto. O primeiro é o Warren Buffett, acho que é o maior investidor do mundo, exato. Ele tem uma frase que é assim: a contabilidade, ou no caso as finanças, é a linguagem dos negócios. O que isso significa? Sabe quando um médico, você vai num cardiologista, a primeira coisa que ele vai falar, não, eu quero seu eletrocardiograma. Ele vai precisar fazer um exame em você. Aí você vai num endócrino, ele precisa de um exame de sangue, para saber como estão seus hormônios, suas vitaminas e tudo mais. As finanças são a mesma coisa. É o diagnóstico da empresa. Então você não vai conseguir entender o que está acontecendo na sua empresa, no seu negócio, como que se as ações que você está tendo, de fato está tendo o resultado esperado, sem uma administração financeira adequada. Você vai estar sempre no escuro. Outra, digamos assim, pessoa que eu gosto de citar é o Lázaro do Carmo Júnior, que ele foi presidente do Grupo Silvio Santos, enfim, de várias empresas no Brasil. Hoje ele tem uma empresa, agora não lembro bem o nome, mas ele entra nas empresas para ser CEO. Ele assume a liderança da empresa. E ele fala assim: quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu falo é: me dá a DRE, ou seja, demonstração do resultado do exercício dos últimos 5 anos. Eu não sou mãe de Ná. Eu não vou adivinhar o que está acontecendo na empresa. Eu preciso das demonstrações financeiras para saber o que está acontecendo. Ou seja, a gestão financeira é o que vai dar informação, é o que vai te dar capacidade, é o que vai te dar
a informação básica para você conseguir entender o que está acontecendo no seu negócio. Sem gestão financeira, é a mesma coisa que você ser um médico sem nenhum tipo de exame, você ser um engenheiro sem nenhum tipo de cálculo, você ser um físico sem matemática, vamos assim dizer. A gestão financeira é essa, é a interpretação, é a forma de você explicar o que está acontecendo no seu negócio. Mas sabe, Luiz, essa máxima eu acredito que dá para se encaixar em vários outros setores do mercado. Isso. A gente que trabalha com marketing já há mais de 6 anos aqui na nossa empresa, uma das coisas que a gente sempre bate na tecla a hora que a gente começa uma assessoria eu preciso fazer um briefing muito bem elaborado, eu preciso fazer uma análise SWOT muito bem estruturada, né? E a definição do seu público-alvo. Porque hoje as empresas elas querem esse campo de visibilidade, querem estar presente na mídia, mas muitas vezes elas não querem se dispor de uma reunião de 2, 3 horas para explicar como que está, qual que é o diagnóstico real que a empresa está passando. E sem isso, qualquer empresa do ramo da área da comunicação não consegue fazer um bom trabalho. Acredito que para a área das finanças é a mesma coisa. Mas antes, Luiz, da gente falar de tudo isso que envolve as finanças, de tudo que é o sucesso, onde que o empresário está errando, eu queria que você falasse quem que é o Luiz, né? Você está em Foz há quanto tempo? Você é especialista dentro dessa área há quanto tempo já? Legal. Bom, eu sou formado em contabilidade, em ciências contábeis, e eu sou especialista também em liderança e gestão de pessoas. E eu trabalho com finanças corporativas, finanças empresariais, desde os 15 anos, na verdade. Porque a minha família é de empresários, e eu sempre fui da área de exatas. Então, desde que eu entrei no ensino médio, já comecei a trabalhar nas empresas da minha família nas áreas de finanças. Então, primeiro no básico, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. E depois, aos poucos fui estudando. Então, por exemplo, minha família é da área da educação. Elas têm escola lá em São Paulo. Aí eu já comecei a entrar nos indicadores, por exemplo, também. Então, a gente analisava qual que é o custo de aquisição do cliente, qual que é o LTV que ele tem, quais são os custos variáveis e qual que é a margem de um cliente unitário. Então, quanto que eu tenho que investir e quanto tempo esse cliente fica, quanto que ele está de retorno. Então, já comecei, já desde cedo, já veio ter contato com essas análises. E justamente por ter contato com isso desde cedo, aí eu escolhi fazer ciências contábeis. E eu escolhi ciências contábeis porque o meu raciocínio foi mais... Assim, eu não consigo imaginar um raciocínio mais prático possível. Que foi assim, eu pensei, eu quero trabalhar com finanças e negócios, porque é uma coisa que eu já sei fazer. Os cursos são finanças, economia, administração e contabilidade, aqui em Foz. A economia é muito teórico. E trabalha com análise de cenários e tudo mais. A administração eu acho um pouco genérico. É importante, mas eu acho um pouco abrangente demais. A contabilidade é mais específico e tem um monte de, vamos assim dizer, de reserva de mercado, porque o sindicato é forte. Então, se tudo desse errado, eu ainda conseguiria fazer a contabilidade da empresa, ainda conseguiria fazer perícia contábil, auditoria. Então, eu escolhi ciências contábeis por conta disso. Mas eu sempre falo que eu sou um contador meio rebelde, porque eu não gosto da parte da contabilidade mesmo, sempre gostei da parte das finanças. Aí é só, trazendo uma diferenciação rápida, a maioria dos contadores trabalha com a parte fiscal só. Que não tem informação útil para o empresário. Área tributária, onde que eu economizo mais, qual imposto eu pago menos, isso? Isso ainda é útil, isso também, mas eu vejo assim, porque o balanço, as demonstrações financeiras que o contador faz, o empresário não consegue, não tem utilidade de informação para o empresário. É só para dar legalidade para a empresa. Entendi. Agora, o que a gente faz é analisar as finanças para o empresário entender o que está acontecendo na empresa. Eu sempre fui dessa área. Então, você aí, amigo, que abriu a empresa, com certeza você tem um contador. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é o que o Luiz está propondo para o mercado. Exato. Ele está propondo uma visão estratégica financeira. Exato, né? exato. São coisas bem diferentes, né? Legal. Legal. E fala para nós, qual que é a importância, Luiz, de uma empresa se preocupar com isso? Se preocupar com essa visão estratégica na área das finanças? Então, a importância tem muito a ver com isso que nós acabamos de falar. Se a pessoa ela não tem a gestão financeira estratégica, primeiro assim, o que é importante? Até voltando um pouco da pergunta, gestão financeira estratégica. Não basta a pessoa ela só ter o controle de contas a pagar, só receber, só fazer uma conciliação ali, mais ou menos. Isso não basta. A pessoa ela precisa olhar os números de maneira estratégica. O que significa?
todo mês ela vai sentar e vai analisar, tá? Quais são os meus custos fixos e variáveis, onde eu posso reduzir ou onde que eu posso aumentar estrategicamente. Será que eu não posso contratar mais um funcionário para, por exemplo, ter mais agilidade na venda? Será que meu vendedor às vezes não está com algum trabalho administrativo? Eu posso tirar ele desse trabalho para ele focar só na venda? Será que o meu vendedor ele não está, por exemplo, fazendo muito trabalho de SDR, que é mandar mensagem para os clientes? Será que eu não posso ter 2 vendedores, que daí eu vou ter mais agilidade na venda? Então, às vezes você pode olhar os seus custos e ver o que você pode aumentar e olhar o que você pode diminuir também. Fala assim, olha, eu tô com muita gente administrativa, eu tô gastando muito com material de escritório e com sistema, com contabilidade, ou o custo variável, será que eu não posso fazer uma análise tributária? Será que o meu insumo não está muito caro? Enfim, o importante é a pessoa ela ter esse tipo de gestão financeira. Não só ter um calendário para pagar as contas. Porque muitas empresas não têm nem isso. E geralmente, quando tem algum tipo de gestão financeira, para por aí. Fala assim, mas eu já tenho um financeiro, ele paga as contas, os boletos e não atrasa. Não tem inadimplência. Então não precisa de gestão financeira, já tenho gestão financeira. Não tem inadimplência, mas tem lucro. Exato. Tem reserva. Exato. Exatamente. Então, eu vejo que é por aí. Então, a pessoa ela precisa ter essa análise estratégica, porque sem isso, como que ela vai fazer o negócio dela crescer? Como que ela vai pensar aonde que ela pode ir? Onde que ela tem que caminhar? E quando a gente fala disso, quais são os indicadores financeiros que uma empresa precisa ter assim na ponta da língua? Olha, eu vejo que os principais são, primeiro, faturamento. Esse é o primeiro. Anota aí. Anota aí. Então, a pessoa precisa ter o faturamento. Então, você fala, qual que é o seu faturamento do mês passado ou dos 12 meses? Precisa estar na ponta da língua. Primeiro. Segundo, custo variável. O que é um custo variável? É o custo que depende da venda. É um custo que só acontece quando eu vendo. Por exemplo, imposto. Só tem quando vende. Taxa de cartão. Só tem quando vende. O custo da matéria-prima. Só tem quando vende. Ou seja, então, qual que é o seu custo variável? Tanto em valor quanto em percentual. Ok? Outra coisa, dentro do custo variável, eu acho bom você destacar um também. Se você é da área de produto, que é o seu CMV, o custo da mercadoria vendida. Quantos por cento ele é do seu ticket? Por exemplo, se eu vendo produto a R$100, um hambúrguer é R$100, ele custa para você fabricar 30. Então, seu CMV é 30%. Você tem que ter esse número na ponta da língua. E, se você é da área de serviço, é o custo do serviço prestado. Então, por exemplo, qual que é o custo que o meu funcionário tem para prestar aquele serviço? Então, por exemplo, na área da assessoria, então nós temos consultores que são comissionados. Então, qual que é essa comissão? Tem que ter na ponta da língua. Uma empresa na área da saúde, que tem os profissionais ali, os psicólogos, os fisioterapeutas são comissionados. Tem que ter esse número na ponta da língua, custo do serviço prestado. A outra coisa é o custo fixo. Isso em valor sempre. Então, você precisa ter na ponta da língua também. Outra coisa, qual que é o seu lucro mensal médio? Você também precisa saber isso. Outra coisa, quanto que você tem de endividamento? Qual que é a sua dívida hoje? Tanto em valor total, quanto mensal, quanto que você tem que pagar por mês de dívida. E a última, esse também você precisa ter na ponta da língua, é qual que é o seu capital de giro? Quanto que você precisa ter? Porque, por exemplo, se a sua empresa se você acha que o seu capital de giro é zero, provavelmente você está tendo sempre prejuízo financeiro sem saber. Ou você tem que saber qual que é o zero da tua empresa. É 50 mil? É 100 mil? 200 mil? Às vezes, se você olha 200 mil no seu caixa, é a mesma coisa que olhar zero. Você precisa ter isso na cabeça também. Por que isso? Porque a pessoa viu um valor no caixa, mas não está zero. Por que Legal. estaria? Essa é uma boa pergunta. O que é capital de giro? É o capital que você tem que ter na conta para a empresa girar, rodar. Então, por exemplo, se você começa o mês, lá no dia 5 você já tem que pagar funcionário. Muitas vezes já tem que pagar o aluguel, às vezes o aluguel é ali no início do mês também. Tem uma série de custos fixos que você precisa pagar. Já tem o boleto de vários fornecedores que você precisa pagar. Se você já não tem esse dinheiro em caixa no início do mês, você provavelmente vai atrasar, vai pagar juros, vai ter que às vezes dar algum desconto desesperado e vender mais barato para receber a mercadoria na hora. Ou seja, porque se você não tem esse capital de giro, você depende da venda para conseguir pagar seu custo. Então, você está sempre refém do seu cliente. Sem contar dos sucessivos atrasos que você vai sempre ter, vai fazendo dívida e tudo mais. Porque, por exemplo, uma empresa na área da construção civil,
às vezes, marmorarias, por exemplo, empresas que fazem móveis planejados, ou até empreiteiras de pequeno porte. É que grande porte é um pouco diferente, mas pequeno porte. Você precisa ter o dinheiro reservado para você comprar matéria-prima, para você comprar os materiais, para fazer as coisas acontecerem. Porque você só vai receber depois. Então, se você não tem o dinheiro em caixa, você se endivida com todo mundo. E quando você receber seu dinheiro, você já está fazendo outra dívida. Exatamente. Os juros daquilo já está ali em cima. O lucro já foi embora, já era. Você está trabalhando de graça. Exato. Então, se você não tem capital de giro, você vai estar sempre com esse sentimento de estar sufocado, de estar apertado, de não estar saindo do lugar. Você tem aquela... Nossa, mas eu vendo e nunca vejo dinheiro. Só de ter capital de giro, você vai ver que no médio prazo isso vai se resolver. Eu tenho certeza que quem tá vendo a gente agora vai falar, meu Deus do céu, ele tá falando comigo. Tá... Exato. Mas, só para que seja ainda mais direto com as pessoas que estão nos assistindo, os empresários que sabem que precisam de cuidar desse, olhar para essa área financeira, mas fala, pô, não tenho tempo, eu não consigo. Quais são os sinais mais recorrentes dentro das empresas que sinaliza que ela realmente precisa de uma assessoria financeira? Legal, boa pergunta também. O primeiro é esse que a gente acabou de falar, se o seu caixa está zerado. Se tem 0 de caixa na sua empresa, você precisa de uma assessoria financeira para a gente elaborar estratégias para ver como que nós vamos primeiro conseguir o capital de giro. Vai ser por meio do capital do sócio, vai ser por capital de terceiros, você pode vender cotas, vai ser por meio de empréstimo. Se for empréstimo, quanto que você pode pagar por mês? Porque às vezes vale mais a pena você pegar um empréstimo para ter capital de giro e pagar os juros do banco do que você viver nesse sufoco, pagando às vezes juros rotativos, atrasando, às vezes atrasa FGTS de funcionário, trazendo INSS, acaba não pagando os boletos do fornecedor, daí não consegue mais comprar a prazo, tem que sempre comprar à vista, porque está inadimplente o fornecedor. Então é melhor você pegar empréstimo com o banco do que ficar zerado. Então, por exemplo, se você está com 0 no banco, precisa de uma assessoria financeira. Outra coisa, quero crescer, mas tenho medo. Será que eu consigo? Então, eu quero abrir uma nova unidade do meu negócio. Mas quanto que eu tenho que faturar por mês? Quanto que eu tenho que investir? Quanto tempo eu vou demorar para juntar esse dinheiro? Ou se eu pegar empréstimo, quanto que eu preciso vender para pagar a parcela desse empréstimo? Então, se você tem essas dúvidas, quero crescer e não sei como, também é hora de contratar uma assessoria financeira. Outra coisa, vendo, mas não vejo dinheiro. Pode ser um caso de capital de giro, pode ter a ver com aquela primeira sinal que a gente falou, mas pode ser também porque você não tem a sua demonstração do resultado do exercício, você não tem lucro e não sabe por quê. Às vezes você está vendendo barato demais e não sabe. O preço não está condizente com o mercado, com a realidade do mercado. Exato, tem isso. Ou você está com a folha de pagamento muito inchada e não percebe. Os custos fixos, em geral, estão muito inchados e não percebe. Está pagando imposto demais e não percebe. E você não está tendo lucro. Então, isso também é um sinal de que você precisa. Tem algumas empresas do ramo de prestação de serviço, vou dar um exemplo aqui, uma oficina mecânica, né? Eu não tenho capital de giro, Luiz, mas eu tenho esse valor empregado em equipamento aqui, o que eu tenho de ferramenta, cara, elevador e tal. Legal. Isso daí não conta como capital de giro? Legal, boa pergunta também. Isso não conta por quê? Porque capital de giro é dinheiro, você não vai conseguir pagar teu funcionário com uma chave de fenda. Então, mesmo que você tenha patrimônio, você precisa de liquidez para arcar com suas despesas de curto prazo. O capital de giro é isso, você precisa ter dinheiro para a empresa aguentar esse período de turbulência. Tem até uma frase também do Lázaro do Carmo que eu gosto muito, que é assim: a melhor estratégia para uma empresa é um bom caixa. Quanto mais caixa você tiver, maior a chance de você passar por um período de turbulência, por baixa de venda, por investimento que não foi adequado. Porque, no fundo, sempre há muitas variáveis que nós não conseguimos controlar. Só que se você tem um bom caixa, você suporta essas variáveis sem se preocupar. Então, a base de tudo é você ter capital de giro. Então, tudo começa por aí, né? Então, eu vejo que é por aí. E hoje, assim, o empresário, ele tem essa noção do que é lucro, do que é fluxo de caixa. Legal, ótimo. Ele tem essa noção do que eu posso investir mais em patrimônio da empresa, fazendo com que ela fique mais rica e eu não comprometa o meu caixa. Legal. Né? E o que é lucro de verdade? O que dá para ir para as Maldivas? Legal, ótima pergunta. Então, assim, qual que é a diferença de lucro e caixa? Caixa é o que aparece no seu extrato bancário.
ali, se aumentou ou diminuiu, é o seu dinheiro propriamente dito. Agora, o lucro é o resultado que a empresa teve naquele mês, considerando todas as suas vendas e suas despesas, como se você vendesse e pagasse tudo à vista. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Quem sofre mais com isso, geralmente são empresas da área do comércio ou da área da construção civil, também tem bastante. De serviço sofre menos, mas também sofre, mas eu vou dar uns exemplos. Uma empresa do comércio, por exemplo, loja de roupa, eu acho legal esse exemplo, faz compra de coleção para 6 meses, só que parcela em 3, 4. Às vezes algumas peças, algum conjunto de coleção, às vezes em 2 para ter desconto. Só que ela vende em 12. Então, se você olha o fluxo de caixa da empresa, você vai ver assim, vamos supor que ela começou as compras lá no início do ano. Vamos supor que é uma coleção anual, para facilitar as contas. Então, você começa o ano pagando um monte de fornecedor e o seu caixa vai lá embaixo. Aí depois, chegou lá no mês de julho, você parou, não tem mais fornecedor para pagar. E daí você parcelou em 12 e você começa a receber. Daí seu caixa começa a aumentar. Se você olha no mês de março, você fala, caramba, eu tive 60 mil de prejuízo. Mas não, você não teve prejuízo. Você está pagando as compras que você vai vender no ano inteiro. E você vai receber o que você vendeu em fevereiro, em março, abril, maio, porque você parcelou em 12. Aí tem aquela sensação que vendeu um monte e não tem dinheiro. Exato. Então, o lucro, você vai fazer isso. Ah, tá. Então, eu vendi essa roupa por 100, eu paguei 50, meu lucro é 50. Então, esse é meu lucro, 50. Só que se você parcelou em 10 a sua venda e parcelou em 2 a sua compra, aí, lógico que nos 2 primeiros meses você vai lá, entrou R$10, saiu 25. Nossa, tive 15 de prejuízo. Depois, entrou 10, saiu 25, tive 15 de prejuízo. Aí depois só entrou 10. Não sei se deu para visualizar agora. Então, se a pessoa que ela não analisa essas duas coisas, ela não vai entender. A minha cabeça aqui tá igual aquelas contas da Nazaré Tedesco, sabe? Sim. Mas assim, quando o Luiz começa a falar, realmente dá para entender quem tá no dia a dia. O dono de pet shop, o dono de farmácia, talvez, não sei. Também, né? O dono de loja de roupa. Às vezes você parcela alguma venda que você faz e você não tem ali aquele resultado. Exato. A venda aconteceu. Foi um mês bom, né? Exato. Só que você vai receber isso a longo prazo. Exato. Né? Por isso que daí entra aquela importância do quê? De ter o fluxo. De ter o fluxo, exato. Não, e tem outras coisas, por exemplo. Você teve um mês bom de venda. Só que você parcelou. Só que a comissão do vendedor você paga à vista. Então, o que acontece? Às vezes, nossa, bombei, vendi um monte. Só que daí no mês seguinte eu tenho que pagar uma porrada de Simples Nacional e uma porrada de comissão. Daí você fala, nossa, mas eu vendi um monte e esse mês meu caixa está diminuindo. O que aconteceu? Então, se a pessoa ela não tem a DRE, ela não tem essa visão. Porque, principalmente no Brasil, aí eu não vou entrar nos detalhes econômicos disso, mas como o Brasil, enfim, é um país com uma economia ainda frágil em alguns pontos, enfim, a venda é tudo à vista. Tudo parcelado. Então, o caixa, vamos supor, você demora, demora às vezes de 6 a 12 meses para ele se igualar ao seu resultado. E você não consegue analisar o seu preço de venda, o seu custo variável, qual que é o seu custo fixo com o fluxo de caixa. Porque ele é todo louco, assim, sabe? Ele vai e volta, aumenta. Você tá pagando coisa hoje que você vendeu lá atrás, ou que você ainda vai vender ainda, sabe? Então, você não consegue analisar nada. E só para deixar claro, né? Não é a teoria do Gustavo Lima, né? Se o teu limite lá no banco é 30 e se o teu cartão é mais 30, o teu fluxo não é 60. Exato. Esse é o teu crédito de mercado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tem ali em caixa, né? Legal. Dá para usar isso como uma estratégia competitiva no mercado? Dá para ter, como que eu posso dizer, vantagens no mercado, né? Você fazendo uma assessoria financeira estratégica? Legal, essa pergunta é boa pelo seguinte. As empresas, elas não ganham o jogo na estratégia. Elas ganham o jogo no tático. O que isso significa? É o dia a dia da empresa. É você negociar 5% de desconto do fornecedor, que isso vai te dar, às vezes, um preço mais competitivo. É você ter capital de giro para você, às vezes, conseguir passar por uma liquidação, para você conseguir atrair mais cliente, para você fortalecer sua marca e você só ter lucro no ano que vem, por exemplo.
é esse dia a dia da gestão que vai fazer a sua empresa prosperar. E não uma estratégia mirabolante. E esse dia a dia da gestão, ele só ocorre se você tem bons indicadores financeiros. Então, você tem a lista dos seus clientes recorrentes, qual que é o perfil de consumo deles, saber exatamente o que você pode oferecer. Você sabe qual que é o mínimo de capital de giro que você precisa ter, quanto que você está acima desse capital de giro e onde que você pode investir. É num SDR, é num closer, é um vendedor que manda mensagem, é um vendedor que atende, né? Para quem não está acostumado com a linguagem. É mais... Qual que é o canal de venda que mais traz resultado? É ligação direta, ligação fria? É impulsionamento no WhatsApp, nas mídias sociais? É o quê? Então, tudo isso, você precisa ter isso tudo na ponta da língua. Para você, no dia a dia, tomar as decisões. E esse dia a dia, ele só é visível se você tem a boa gestão financeira. Senão você vai estar sempre no achismo. Você vai ser a gestão mãe de Ná. O que eu faço hoje? Tráfego pago. E amanhã? Ligação fria. E depois? Dá desconto para aquela pessoa ali. Por quê? Porque eu tô sentindo. Não, né? Não dá pra fazer gestão assim. Dá pra acordar com vontade de dar um desconto ou de investir R$20 mil no tráfego pago na tua empresa? Não dá. Não dá. Então, a gestão financeira estratégica, ela é, vamos assim dizer, um diferencial competitivo justamente por ajudar nesse dia a dia da empresa. Porque a estratégia em si, se você for ver bem, a maioria é igual. Não muda muito. O que muda é essa realidade de cada empresa em cada lugar e como que você faz essa gestão no cotidiano. Entendi. Eu vou falar um pouquinho aqui de alguns perfis de empresário, né? Tem aquele perfil mais conforme, que precisa analisar bem as coisas antes de executar. O dominante, que muitas vezes faz justamente pensando em se sobressair em relação aos seus concorrentes. O estável, não vou fazer porque eu tenho medo de quebrar, né? E o influente, que às vezes sai investindo em coisa aqui, em coisa ali, justamente para tentar sair daquela realidade, mas ele investe tanta coisa ao mesmo tempo que ele não sabe nem o que investiu. Legal. Qual é o melhor momento de você fazer o investimento? De um empresário falar, não, eu posso investir em determinado equipamento, eu posso investir numa determinada estrutura, vou trocar o carro da empresa. Quando é o melhor momento de ele fazer esse tipo de situação? Legal, ótima pergunta. Assim, o primeiro momento é depois que você tem o capital de giro. Então, tô batendo muito nessa tecla porque isso é muito importante e é muito negligenciado. Porque se o seu capital de giro é 100 mil e você tem 70 mil no caixa, você está 30 mil negativo. Então, você não vai investir nada desses 70 mil, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, depois que você já tem 100 mil no caixa, aí você pode pensar em investimento. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender... Aí depende muito da empresa e do momento que você se encontra. Porque, por exemplo, e do tipo de investimento também. Vou citar alguns casos, para ficar bem claro. Tinha uma loja de roupa que eu atendi um tempo, que era bem forte aqui em Foz do Iguaçu. Ela vendia roupas de marcas caras, inclusive, tinha muito cliente. Só que chegou ali nos 250, 300 mil de faturamento e não saía daquilo. Assim, não ia ter muito como passar daquele gargalo, porque é uma loja de determinado tamanho, com estoque daquele tamanho. E assim, não vai atingir mais cliente do que aquilo. Aí, quando a gente chegou nesse momento, daí a gente falou assim, olha, o único jeito de você crescer é tendo outras unidades e atender de outros modos. E atender outras localidades. Só que daí, resumindo a história, a gente decidiu abrir uma outlet. Então, como era uma empresa que vendia marcas mais caras, então o que foi feito? Abriu uma outra empresa, uma outlet, justamente para vender as marcas de coleções anteriores no valor mais barato, sem queimar o preço daquela loja principal. Então, daí foi investido. Então, veja, ela já tinha capital de giro, ela já estava consolidada, bateu num teto. Hora de expandir. Então, isso foi uma coisa. Outro exemplo. Na mesma linha da empresa bater num teto. Era uma empresa, uma padaria muito boa também aqui em Foz, tudo mais. Bateu num teto ali, estava 200 mil de faturamento também, mais ou menos nessa faixa. Daí a gente falou, olha, você não vai vender mais no balcão, não adianta. Daí a pessoa estava querendo, não, vou fazer meta para as vendedoras, para na hora de oferecer o pão de queijo, oferecer um cappuccino também e tal. Só que a gente falou, olha,
Você chovendo molhado, não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em outras estratégias. Daí a gente abriu uma linha de coffee break. Inclusive, com uma gestão focada para empresas, então consegue ter venda outbound e tudo mais, bem interessante. Aí, a partir disso, ela conseguiu crescer. Então, aí precisou contratar mais funcionário, precisou investir em treinamento de venda, porque é um tipo de venda diferente. Criou um setor novo. Criou um setor novo. Então, isso é outra coisa. Então, isso foi um ponto também. Outro exemplo. Aí, bem distinto. Também uma marmoraria, uma vez que eu atendi. E assim, não tinha jeito. A empresa, ela não estava tendo lucro, na verdade. Só que ela tinha caixa. E já tinha capital de giro. E daí Só que o que ela precisava? Ela precisava de mais equipamento para conseguir atender a demanda que ela queria. Porque assim, o que a empresa precisava? Ela já contratou uma vendedora nova, estava fazendo novos pedidos, estava também começando a atender grandes obras. Só que não ia conseguir atender. Então ela precisava vender mais para ter lucro. Só que ela precisava gastar dinheiro para ter lucro para poder vender. Então você entrou numa sinuca de bico ali, entendeu? Aí, daí nessa empresa, como que a gente fez? Aí é diferente. Aí a gente teve que pegar um empréstimo, porque ela tinha capital de giro, então não podia acabar com aquele capital de giro. Então a gente pegou um empréstimo. Aí foi arriscado até. Mas tudo bem, porque ela já não tinha lucro. Daí a gente, com 6 meses de carência, daí ela comprou mais as ferramentas e equipamentos necessários. E daí conseguiu vender e conseguiu entregar também. E o empresário novo, Luiz, que ele está nesse ritmo de crescimento ainda, que ele está juntando aquele fluxo que ele não tem guardado. Legal. Aparece oportunidade no mercado, mas ele não consegue atender porque ele não tem estrutura. E para ele atender, para ele ganhar mais, ele tem que investir. Legal. Que você diria para essas situações que pode acontecer? Olha, depende do ramo, na minha opinião. Por exemplo, se for setor de serviço, por exemplo, igual ao meu, precisa atender bem o porquê que ele não está conseguindo atender. Ele precisa de uma estrutura física, precisa alugar uma sala, ou é mais mão de obra? Porque a questão é a pessoa ela ver o que ela pode fazer da maneira mais barata possível. Então, por exemplo, se for mão de obra, vê o que dá para terceirizar o máximo possível. Porque daí você não escala muito o seu custo. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, na medida do possível, veja que você pode pagar variável e não fixo, para você não se comprometer, porque você está crescendo ainda. Então, no meu caso, por exemplo, a gente atende os clientes e muitas vezes compensa mais a gente pagar um percentual do contrato do nosso cliente do que a gente pagar um salário fixo para a pessoa fazer vários. Entendi. Porque se você está começando, você precisa ser leve. Então, muitas vezes, vale mais a pena você terceirizar e transformar o seu custo em variável do que você assumir uma coisa fixa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, antes até de investir, é você fazer essa análise de custo e ver possibilidades do que você transforma em variável. Então, por exemplo, ao invés de você alugar uma sala, não dá para você fazer um coworking e você colocar, às vezes, um contrato variável, enfim, ver o que você faz. Então, esse é o primeiro ponto. E a outra coisa, querendo ou não, aí vamos supor, mas aí é uma oficina mecânica, é uma padaria, é uma loja de roupa, é coisa que precisa de ferramenta ou de matéria-prima. Se você precisa do dinheiro, aí não tem jeito. Às vezes é melhor fazer uma análise de viabilidade e ver algum jeito de você captar dinheiro. Seja da sua poupança, seja de terceiro, seja do banco. Não tem outro jeito. Então aí você, se for qualquer um desses, aí você precisa fazer uma análise de viabilidade. E analisar esse risco de endividamento também, né? Vai suprir, as entradas vão suprir. Exato. Talvez aquele valor de parcela que você fez para conseguir aquele capital. Exato. Né? É o que a gente chama de análise de viabilidade de investimento. Exato. Legal. E como agora, uma das coisas que a gente sabe que a pandemia trouxe, muitas empresas foram para o digital, mas infelizmente muitas empresas fecharam, muitas empresas infelizmente entraram no nível de endividamento que hoje, 2025, não conseguiram ainda se desvencilhar. Eu sei que não existe pulo do gato, mas o que você diria hoje para as empresas se estruturarem para sair desse endividamento? Legal. São várias possibilidades. Eu vou começar da pior para melhor. Às vezes é entrar com uma recuperação judicial. Por que não? Às vezes pode declarar... Enfim, entra com pedido de falência e entra com uma recuperação judicial. Às vezes é o melhor a fazer. Se é dívida de imposto com fornecedor com banco, se o seu contábil está bem feito, às vezes é a melhor opção.
Então, isso pode ser... É meio drástico, mas pode ser a melhor solução. Mas antes até de você entrar nisso, a primeira coisa que você precisa fazer é uma análise de todo o seu endividamento. Então, levantar todas as suas dívidas com banco, com fornecedor, com funcionário, com funcionário, eu digo, com o funcionário em si, então salário que você não pagou, férias, 13º, e também trabalhista, no sentido de FGTS, INSS que você não pagou, com fornecedor também, fazer um levantamento de todas essas dívidas para fazer um montante total. E a partir disso, você vê o que é prioritário ser pago. Primeira coisa, funcionário. Então, paga os seus funcionários. Depois, que é funcionário, eu iria para o fornecedor. Depois do fornecedor, eu iria para banco. Depois de banco, eu iria para o governo. Eu iria nessa ordem, vamos assim dizer. Assim, tem debates. Tem gente que fala que é funcionário depois imposto. Só que se empresa do Simples Nacional, eu acho que não é o melhor. Eu iria para funcionário depois banco, porque tem menos fiscalização e tudo mais. Pode abrir um outro CNPJ para ir operando. E isso, você eliminando aquela conta com funcionário também evita problemas ainda maiores, Exato. né? Uma trabalhista, que daí... Exato. Então, porque... Mas a ordem, em geral, é essa. Você primeiro paga o que te gera valor, que é funcionário e fornecedor, para depois ir para as dívidas que não geram valor, que é banco e o Estado. Né? Então, isso é isso. Só que, para você conseguir fazer esse planejamento, você precisa ter uma demonstração do resultado. Porque o que acontece? O que aconteceu muito na pandemia? A empresa quebrou, fez muita dívida, aí a pandemia ela voltou a dar lucro, mas ela tem muita dívida. Então, daí a gente precisa ver qual que é o lucro mensal dela, às vezes ver algumas estratégias para reerguer, ter mais lucro, e depois fazer esse planejamento para ver o que paga. Dá tempo, consegue reerguer, né? Consegue pagar aquela dívida ali. Exato. E às vezes fazer uma repactuação de dívida. Porque às vezes tem lá a dívida com o banco, às vezes renegocia a dívida. Porque eles falam assim, olha, eu consigo pagar 5 mil de parcela por mês. É isso que eu consigo. Se não for isso, eu não vou te pagar, desculpa. E ver o que dá, entendeu? Com o banco. Então, às vezes tem que ter essa transparência. É a mesma coisa do refis. Com imposto, né? Tem o refis, né? Então, às vezes, você faz refis e parcela em 30 anos, né? Que refis é assim, né? Mas eu vejo que é mais ou menos por aí. Não tem muito por onde fugir, mas esse é o caminho. Dá para renegociar. Então, tem solução ou fecha de vez, arruma outra atividade, outra empresa no mesmo segmento. No mesmo segmento, né? Tá, a gente falou bastante aqui do que fazer, de como fazer. E quais são os principais erros? O que não fazer dentro de uma gestão financeira? Legal. A primeira coisa é você não ter um funcionário no financeiro. Nenhum. E você achar que você sócio vai fazer tudo. Então, esse é o primeiro erro. Porque você não vai fazer, não adianta. Você tem que ocupar a cabeça com outras coisas. E a gestão financeira precisa de muita disciplina, precisa de coisa ali no dia a dia. E eu gosto de falar isso porque, assim... Porque às vezes o cara fala, não, mas é 20 minutos por dia que eu vou precisar. Cara, mas você não vai parar 20 minutos por dia. Porque não é 20 minutos, é você mobilizar toda a sua atenção, sua energia, seu foco, organizar o seu dia para você parar lá e ficar 20 minutos agendando o pagamento, lançando no sistema, conciliando, dando baixo no quando pagar e receber. Beleza, é 20 minutos, mas às vezes é 2 horas que você precisa de se ambientar, né? De se ambientar, exato. Então, o primeiro erro é esse. Claro que isso depende um pouco do tamanho da empresa, mas esse é o primeiro erro. O segundo erro é aquilo que eu falei, achar que esse basicão resolve. Então, eu falo assim, assim, já ajuda, mas não resolve. Então, você precisa de análises estratégicas. Você precisa de uma assessoria financeira estratégica ou, dependendo do seu porte, de um funcionário que faça análises estratégicas. Esse é os erros. E o terceiro erro que eu vejo é aquele lá que eu falei também. Precisa não ter capital de giro. Querer operar sem capital de giro não tem como. Entendi. Né? Então, eu diria que são esses. E a outra coisa, que é básico, mas as empresas não sabem, que é não fazer a conciliação bancária. É um pouco técnico até falar, mas... Porque às vezes tem o cara lá que faz o apagar e receber. Ele paga conta e recebe. Só que o que é conciliação? É você tem o seu extrato bancário. Aí você tem o seu sistema ou uma planilha. Você tem que pegar o seu extrato bancário, importar ele no sistema ou numa planilha e dizer o que é cada conta. Essa conta é isso, essa é aquilo outro, aquilo outro, nananana, e você bater o saldo. Ou seja, depois que você soma todas as entradas e saídas, tem que bater com o saldo inicial e o saldo final do seu extrato. Então tem que fazer isso, porque isso é a base. Isso é a espinha dorsal da gestão financeira.
Então, se você não faz isso, se o seu financeiro não faz isso, ele está fazendo errado, tá? Então, tem que fazer isso, né? Uhum. Então, Caramba, é isso. Então, eu não estou vendo, mas eu sinto a energia de que quem está nos assistindo tá com cabelo em pé, entendeu? Porque, assim, aqui em Foz a gente tem... não sei se é só em Foz, mas a nossa região, ela é formada por empresas familiares. Exato. Uhum. Né? Acho que você tem trabalhado aí na área da assessoria. Uhum. A grande maioria das empresas são empresas familiares. E aí é aquele que o filho faz o financeiro, mas também vende e também faz a gerência, que também compra a mercadoria. Isso dá certo? Olha, em geral, não. Assim, é que dar certo dá certo, mas tem um teto. Uhum. Eu gosto de falar isso. Você quer ter uma boa empresa ou você quer ter uma empresa excelente? Né? Então, tem um livro do Jim Collins que chama Empresas Feitas para Vencer. Uhum. Que eu acho essa tradução bem ruim, porque é muito coach, na minha opinião. Mas em inglês é good to great, que é de boas para excelentes. Então, qual que é? O que nós precisamos fazer para tirar a nossa empresa de uma empresa medíocre, vamos assim dizer? Mesmo que você tenha lá um bom prolabore, tenha lá um lucro mensal, que você consiga manter a empresa, mas até certo ponto é só mais uma. O que você vai poder fazer para sua empresa ser de fato excelente, para sua empresa de fato se destacar, para sua empresa de fato ser um diferencial no mercado, você conseguir atrair clientes, clientes, digamos assim, mais representativos, atrair funcionários ou talentos mais fortes, a sua empresa precisa ser diferente para isso. Então, para isso, você precisa de uma profissionalização muito maior na gestão como um todo. Assim, aí, na minha opinião, a base é o financeiro. Só que isso vai ter que se espraiar depois para outras coisas. Então, você precisa ter um bom RH para você ter um bom plano de cargos e salários, você ter um bom acompanhamento, uma boa avaliação de desempenho, uma boa avaliação de clima, para você conseguir cuidar da sua equipe. Você precisa ter um bom marketing, porque e o marketing envolve o branding, ou seja, todo o seu posicionamento, envolve forma de comunicação nas redes sociais e nos várias mídias que você vai precisar, envolve você, aí junto com o marketing, a sua estrutura de venda. Então, é venda inbound, é venda outbound, é um pouco misto, quais são os diversos cargos que você tem que ter. Então, você precisa ter todos esses setores bem feitos, né? Porque porque uma coisa que eu gosto também, isso eu vi na G4 Educação, ele fala muito. A sua empresa não pode depender de um guru de nenhuma área. Você não pode depender daquele gestor de venda, daquele vendedor top, daquele RH máximo. Você precisa ter uma boa cultura, bons processos e várias pessoas, vários talentos em vários setores para que, de certo modo, haja um certo autogerenciamento. Eu sei que autogerenciamento não existe, você sempre vai precisar de uma boa liderança, de um bom CEO. Mas você precisa de ter modos. Você precisa, isso aí daquele... Como que chama? Agora esqueci. Aquela série chama O Sócio. Ele fala muito pessoas, produtos e processos. Então você precisa ter de várias pessoas boas, vários processos bons e um bom produto. Aí não precisa ser vários. Mas você precisa ter essa diluição de profissionalismo. E se você é uma empresa familiar, beleza, você tá lá, você é o cara que domina tudo. Mas beleza, aí você pegou uma doença. Já era. Faliu a empresa. 2, 3 meses você precisa se encostar. Já era. Não tem mais. Acabou. Caramba, então abre o olho, galera. Abre o olho. Quais informações que a equipe precisa saber para que você tenha um bom resultado ali no financeiro? Olha, isso depende muito de cada... crescimento da empresa. Isso depende muito de cada segmento. Mas você tem que dizer aquilo que compete a cada setor. Isso que é importante. Então, por exemplo, vendas. Precisa saber o faturamento. Sempre. Mas, também, na minha opinião, precisa saber a margem de contribuição. Ela não precisa saber o lucro. Qual que é a diferença de lucro e margem? Margem de contribuição é o que sobra depois que você pagou o custo variável. Então, por exemplo, teve faturamento, custo da mercadoria, imposto, taxa de cartão e comissão. Quanto que sobra? 30%, 40%, 50%? Precisa saber disso. Por quê? Porque às vezes o vendedor, você tem que falar assim, olha, essa roupa aqui, a margem é 50%, essa aqui é 30%. Vende isso daqui. Porque se você não passa essa informação, ele vai querer vender só o que vende mais, só que daí que não traz o mesmo resultado. Então, isso é uma coisa que ele tem que saber. Então, faturamento e margem.
Agora, equipe de produção. Precisa saber o custo da produção. De novo, pegando o exemplo, empresas na área de... É que eu tô com a marmoraria na cabeça, agora você tá vendo isso. Então, marmoraria, ou a parte de móveis planejados, ou qualquer coisa que tenha produção, qualquer que seja. Qual que tá sendo o custo, por exemplo, dos insumos de produção? Então, de lixa, de ferramenta ali, de óleo, lubrificante, tudo que você passa ali para você ter os seus insumos, ou de EPI. Então, qual que é o custo mensal de aquilo? Então, você precisa passar também. RH. Qual que é o custo da folha de pagamento e quanto que a gente precisa chegar? Eu, como um todo, a não ser que seja uma empresa de capital aberto, né? Porque daí não tem jeito, eu não acho tão interessante passar a informação completa, porque os funcionários, em geral, não têm maturidade para lidar. Então, a empresa vê lá 50 mil de lucro, fala, caramba, 50 mil de lucro e eu ganho 3 mil, tá me explorando. Mas não é assim, tem todo o investimento que tem que ser pago, tem também todo o esforço ao longo de anos que o empresário pôs naquela empresa, aquele próprio lucro que está tendo, muitas vezes você vai ter que... Teve 50 mil de lucro, mas só se você provisionar o reinvestimento, muitas vezes de reforma, de compra de material, depois que precisa ter de equipamento, já vai 50% daquilo. Exatamente. Então... Não é que... Tem vários esforços também em volta daquilo para que chegasse naquele resultado, né? Exato. Então, você precisa ver cada setor e cada informação que é importante para aquele setor. Eu vejo que é isso que é o mais importante. Assim, Luiz, a gente... Tá certo, a pessoa viu essa demanda, eu preciso olhar para o meu financeiro. Segunda-feira, eu vou montar uma estrutura, vou organizar e criar o setor financeiro dentro da minha empresa que ainda não tem. O que é mais viável dentro desse contexto? Ele ter um funcionário exclusivo para essa área financeira ou ele investir numa assessoria como a sua? Legal. Olha, em geral, para pequenas e médias empresas, tem muito mais... O custo-benefício é muito maior ter uma assessoria. Por quê? O funcionário acaba sendo bem mais caro e ele acaba não tendo, muitas vezes, a mesma expertise. Porque na assessoria a gente tem vários casos de várias empresas com muito mais dinamismo, porque o funcionário trabalhou 3, 4 empresas na vida. Agora, a assessoria, a gente atende 20, 30 clientes. Então, tem muito mais dinamismo de caso, de jurisprudências, vamos assim dizer, para a gente conseguir lidar com o caso. Então, essa é a primeira coisa. Então, tem mais casuísticas, mais expertise e é mais barato também. E por que é mais barato? Por 2 motivos. Primeiro, no sentido do valor mesmo, porque o funcionário... Enfim, o mínimo que você vai pagar para um funcionário que faz essas análises de estratégias, um fixo de 6 mil. Aí, se você provisionar, DCC, férias, bate 8 fácil. Então, você vai gastar ali quase 10 mil com isso. A assessoria financeira é bem mais barata do que isso, do que ter um funcionário. E o funcionário vai ter muito menos expertise. E também... O funcionário, geralmente, ele não tem, vamos assim dizer, demanda suficiente em pequenas empresas. Então, você vai pagar 10 mil para a pessoa para trabalhar 2 semanas, 1 semana e meia, e depois ficar coçando, assim, entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Exato. Aí você coloca ela para fazer outra coisa, já dá acúmulo de função, aí já era. Então, geralmente, tem um funcionário para fazer essa parte estratégica, aí é para grandes empresas que precisam de muita análise o tempo todo, e precisa de coisas muito rápidas, assim, o tempo todo, e demandantes. Na maioria das empresas, geralmente é melhor terceirizar essa parte. Entendi. Né? Então, por isso que até essa área da gestão financeira empresarial tem crescido bastante, porque os empresários estão percebendo isso, que isso é fundamental, isso é essencial, só que o funcionário é muito caro. Então, você contrata uma assessoria financeira estratégica e vai cortar um terço. A assessoria, ela faz toda essa parte também de quantos a pagar, quantos a receber, ou é interessante que, por mais que não tenha o profissional ali de finanças, né, tem alguém para assessorar, para ajudar nessa parte da assessoria? Ah, ótimo. Assim... Uma coisa é a assessoria financeira estratégica, que é a parte de análises. Outra coisa é o BPO, que aí é a pagar, a receber, emissão de nota, conciliação. Aí que tá. Geralmente, aí sim vale a pena ter um funcionário. Então, porque isso é dia a dia. Sim. Então, geralmente, você precisa de um caixa que fica ali recebendo, a própria recepcionista. Então, você dá essas funções de pagar, a receber para ela. E ela paga, recebe, concilia. Faz cobrança, tudo mais. Então, precisa ter um financeiro que faz esse básico. E a assessoria financeira para conseguir agregar valor
para você conseguir extrair informação e conhecimento disso que essa pessoa já faz o básico. Entendi. Se você tem um outro serviço que terceiriza também esse básico, que é o BPO. Então também, só que daí depende. Isso BPO, aí no caso, é só para empresas, por exemplo, para médico funciona, para um profissional liberal sozinho já funciona, mas se a empresa é um pouquinho maior já compensa já contratar. Ter um estagiário ali para ajudar. Exato. Então, porque o BPO ele é um trabalho que ele é muito do dia a dia e para uma empresa fazer, acaba sendo caro para a empresa fazer. Sem dúvidas. Porque daí ela praticamente vira funcionário, então vai ter que cobrar ali 2, 3 mil. Então, daí você contrata o funcionário, melhor, entendeu? Agora, se olha financeira estratégica, você pagaria o mesmo valor que você pagaria para um funcionário mais básico, só que é uma pessoa que tem uma expertise de um diretor financeiro, exatamente. um assessor, um CFO. E aí é um planejamento estratégico, Exato. é realmente uma assessoria estratégica, não é só pagando e recebendo conta. Né? Exato. Luiz, quem quiser te encontrar, acha como? Qual que é o número de WhatsApp? Qual que é o Instagram? Quem quiser falar com a gente pode entrar direto no Instagram, que é hayek.assessoria. Então, só mandar um direct pra gente no Instagram e já tá tudo certo. Bacana. Tem algum nicho específico que você atende? Ou pequenas, médias, grandes empresas? Como que funciona? Nós atendemos pequenas e médias empresas, mas nós não temos como foco profissionais liberais. Temos alguns projetos que nós podemos fazer, mas o nosso foco são pequenas e médias empresas. Perfeito. Também, né? Perfeito. Gente, se você gostou desse episódio, deixa aqui nos comentários qual que é a tua dúvida. O que foi falado aqui que de repente ficou uma dúvida? Eu tenho certeza que o Luiz vai responder lá no Instagram dele, né? Que ele deixou aqui já também. E compartilha esse episódio, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que você não vai estar só ajudando a métrica aqui, né? Você vai estar ajudando também a outra pessoa que precisa saber desse assunto. Quantas pessoas, Luiz, quantas empresas estão aí se descabelando muitas vezes para um negócio que para você ajudar é simples, Exato. É fácil, dá para criar um planejamento, dá para criar uma estrutura e ninguém precisa fechar as portas. É só pensar de forma estratégica. A gente sabe que ser empresário no Brasil é muito difícil. É muito difícil. Exato. Né? A gente sabe que a carga tributária é imensa, a gente sabe de tudo isso daí. Mas se você fizer isso de uma maneira planejada, se você fizer isso de uma maneira estratégica, o próprio Luiz disse que você pode entrar de uma maneira competitiva no mercado. Isso. E isso organizado dentro da sua empresa pode refletir em novos negócios lá fora, em lucro, né? Legal. E realmente você vê o barulhinho do caixa de uma maneira saudável. Luiz, muito obrigado aí pela presença, tá bom? Espero vê-lo aqui mais vezes. E também quero que você possa sempre prosperar, trazer essa ideia de ajudar, de contribuir às empresas para que a gente tenha uma cidade próspera, que a gente tenha pessoas e empresários felizes com os seus negócios. Legal. Né? Galera, fica assim então. Até o próximo episódio. Não esquece, ativa as notificações aí para quando a gente tiver um episódio novo, você ser o primeiro a saber. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo episódio.